Olá, 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 pessoal. Tivemos um probleminha aí, acabamos caindo. Deixa eu só esperar o Leandro voltar aqui para eu poder chamá-lo. Opa, Pronto, voltamos. eu pensei assim, o papo ficou denso demais, que até caiu. Ficou pesado, né? Aí É, acabou caindo. mas, enfim, então, Maurício, o que que eu vejo? Quando a pessoa vai vendo no outro, ela vai percebendo que ela pode mudar, que ela pode ter novos roteiros e que não veja, uma das coisas que mais me exigem é quebrar na pessoa essa coisa seguinte: o passado aconteceu. Não é porque aconteceu, você teve uma leitura de tal fato que ela deve continuar perpetuando. Ou seja, na linguagem do Diego, você pode adquirir novos roteiros. Você não precisa seguir, meio que trazer a consciência da pessoa que ela recebeu um roteiro pela vida dela, ela fez um roteiro e ela está com aquilo agarrado como se aquilo fosse a essência dela. Não, é só um roteiro. Você pode fazer outros para você, você pode interpretar de outros modos. Uns pegam isso assim, ó. Outros já exigem mais um pouco de atenção, inclusive até recomendo. Você falou, no final o pessoal chega e fala, é muito mais que oratória. Isso é muito comum para mim. As pessoas chegam e falam, cara, isso aqui não é um treinamento de oratória, eu não sei muito bem o que dizer, mas não é muito mais, isso é para a vida. E aí eu estava falando para você, tem gente que pega na hora. Teve um caso muito engraçado, são vários casos. Ela é uma advogada e ela pegou isso muito fácil de entender que são roteiros, entender que a gente, personalidade é uma coisa, temperamento é outra coisa, traços temperamentais e tal. E aí, quando chegou no final do dia, que ela aplicou as técnicas, que ela precisava mais de força e tal. No outro dia, ela chegou e ela falou que o marido dela virou para ela e falou assim: e aí, como é que foi o treinamento e tal? Tá sendo, né? E ela virou e falou assim: tá ótimo, por isso. Começou a explicar usando as técnicas. E aí o marido dela virou para ela e falou assim: nossa, você tá muito diferente. Desse, sabe, parece até que é outra pessoa. Essa não é você. Aí ela contou pra gente no domingo, de manhã, na segunda parte do treinamento. Aí diz ela que virou pro marido e falou assim: é você que conhece uma parte muito limitada minha. Cara, que profundo isso aí, hein? É, Cara, que legal. Putz. ela. Olha só, o Leandro, eu tenho falado uma coisa aqui, e falei isso em outros papos matinais, né? Eu percebo um traço no brasileiro, tá? Assim, muito perigoso. O brasileiro, ele acha o seguinte, e observa, você que está ouvindo agora aqui, observa se não é um pouco na sua vida. Você se incomoda como se não fosse verdadeiro alguma coisa que não é espontâneo. Tá entendendo? Tipo assim, eu tô aqui diante de uma pessoa que não me agrada muito. Pô, não é muito espontâneo eu sorrir para essa pessoa. Então, eu me sinto sendo um farsante, um mentiroso, porque eu não estou expressando a verdade, como se fosse assim, né? Só que é o seguinte, bom dia, Wellington, seja bem-vindo. Só que é o seguinte, não é assim que funciona. Porque na nossa vida, a verdade suprema mesmo, ela é o bem. Ela é o bem. Nós fomos criados para sermos bons. E existe, obviamente, que algumas coisas na nossa vida vão acontecendo e a gente vai se inclinando para hábitos ruins, para coisas ruins. Então, por exemplo, eu não posso dizer para você que se eu fico assim, ó, com a minha coluna assim, encurvada, isso aqui é o meu natural. Não, isso aqui é um hábito ruim que eu adquiri. Eu não fui feito para ser assim. Essa não é a finalidade da minha criação. Eu fui feito para viver ereto. Só que agora que eu já acostumei a ficar assim, que eu já tenho esse hábito, fazer isso será um esforço. Então há uma diferença muito grande entre atos virtuosos e virtude. Porque atos virtuosos é o esforço que eu preciso fazer para alcançar a virtude. A virtude é quando isso já é automaticamente em mim um hábito bom. O caso contrário da virtude é o vício, que já é o quê? Um hábito operativo ruim. Então, veja como que a espontaneidade não nos ajuda nesse assunto. Porque se eu tenho um hábito ruim, se eu tenho um vício, para eu
corrigir aquele vício, eu terei que não, eu terei que me esforçar de uma forma que eu não serei espontâneo. Então, por exemplo, no caso dessa pessoa que eu cheguei lá, a pessoa ela não é simpática para mim. Beleza, eu vou ter que chegar diante da vida dessa pessoa e sorrir, forçar às vezes o meu sorriso, até que o meu coração, que a parte interior minha, ela entenda que é daquela forma que eu preciso me comportar diante daquilo ali, porque é o certo, porque é o bom na história, é o que é a bondade naquilo ali. Então, essa questão do ato espontâneo, isso dificulta muitas pessoas a mudarem de vida e a melhorarem em vários aspectos da sua vida, né? E aí eu achei muito interessante a resposta que essa sua aluna colocou, né? Olha só, não é que eu estou sendo outra pessoa, é que você que conhece de uma parte muito limitada em mim. Porque antes eu não sabia te comunicar essa parte. Eu não tinha retórica, eu não tinha a oratória necessária para isso. Gente, assim, é fantástico e eu queria muito que vocês saíssem dessa live. É uma pena de dar essa queda e ela cortar. Eu vou ter que fazer em 2 partes. Então vai estar lá, Papo Matinal parte 1, Papo Matinal parte 2. Graças a Deus eu acho que eu consigo salvar a primeira parte. Mas percebam, hoje no dia de vocês, o quanto que o falar e o comunicar ele tem essa importância na vida. Isso mata uma grande gama de problemas, por exemplo, conjugais. Quando as pessoas elas sabem comunicar o que elas estão vivendo. Porque nem sempre é a maldade do cônjuge. Às vezes o cônjuge simplesmente não está te entendendo. Existe até um livro famoso, né? Aí, que foi best-seller e tudo mais, que é do Gary Chapman, que são as 5 linguagens do amor. Que é exatamente um pouco disso, essa capacidade de como você expressa amor e de como você entende amor. E o grande mote do livro, assim, até porque a gente já sabe que já não são só 5 linguagens do amor, existem várias outras, né? Então tem algumas coisas que o Gary Chapman fala ali que eu questiono. Mas se tem um grande valor do livro, das 5 linguagens do amor, é o seguinte: qual é a tarefa dentro dos relacionamentos? A gente precisa se transformar num grande poliglota. Eu preciso ser capaz de entender, ter a sensibilidade de entender outras linguagens, para que eu não seja inerte a uma demonstração de amor de alguém. E eu preciso saber também comunicar melhor o meu amor. De que forma? Em gestos, em palavras, em ações, em reações. Aí vai depender de caso a caso, né? E é por isso que é importante tanto a terapia, né? Leandro, a gente está chegando um pouco ao final aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui como funciona o seu trabalho, quando que ele acontece, né? Quanto tempo que a pessoa precisa, por exemplo, um curso seu dura quanto tempo? Se alguém quiser hoje aqui, está assistindo a live, está interessado em fazer o curso de oratória lá do Leandro, o que ela precisa fazer e quanto tempo ela vai despender do seu dia, né? Da sua semana? É o quê? É um curso que leva 2 anos? Como é que eu faço para aprender a falar melhor em público, Leandro? A gente hoje, o Wellington aqui, ó, foi um mentorado meu. Realmente a boa comunicação é fundamental na relação conjugal, principalmente nos dias que estamos vivendo, dias de correria, dias de falta de atenção também ao outro. Eu mudei o nome, né, de uns meses para cá, de curso para mentoria, porque tem um motivo, porque não é apenas um nome bonito ou um nome para deixar o valor maior. Porque eu percebi que dentro dos cursos de oratório, o que acontece? Você lota uma sala com 30, 40 pessoas, você tem um tempo lá, às vezes 3, 6 meses, e assim, se você não for uma pessoa que se joga lá na frente, tem a iniciativa, está arriscado você frequentar 3, 6 meses de um curso e você não falar. Então, o meu trabalho ele é muito restrito a apenas 10 pessoas, porque todo mundo lá vai falar, todo mundo... Diferente de um curso que você fala 1 minuto, 2 minutos, tem um feedback do instrutor e senta. O meu, que é um treinamento, uma mentoria, alguma personalizado, você fica às vezes 15 minutos lá na frente. Entre fala, feedback, faz de novo, fala de novo. Então você sai do palco quando realmente eu vi que você conseguiu implementar a técnica. E aí como é que funciona? A gente tem um final de semana, um sábado e domingo dedicado à oratória. E aí tem gente que fala assim, pô, mas só um sábado e domingo vai dar jeito? Vai. No próprio sábado você já sente muita diferença. O que acontece é
que os profissionais que me procuram, eles chegam assim, Leandro, semana que vem eu tenho uma reunião, eu tenho uma apresentação, eu não posso esperar 3, 6 meses para estar pronto, eu preciso para ontem. Então, por isso que eu desenvolvi uma metodologia de, num final de semana, dar conta oratória, que envolve administração emocional, linguagem corporal, modulação de voz. E aí depois a gente tem 6 encontros online ao vivo, sempre à noite, de 7h30 às 10 da noite, com a sua turma, com seus 10, 9 colegas, para a gente trabalhar a arte da argumentação, da retórica, que é assim, ó, já trabalhei a sua oratória, que é o parecer. Agora nós vamos ver como é que você organiza as ideias, com início, meio e fim, falando as coisas. Às vezes eu dou um exemplo, eu falo assim, gente, eu vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo aqui já vivenciou. Já vi aquela coisa que às vezes você vai a uma missa, por exemplo, e o padre não é lá muito bom de pregação, e às vezes ele parece que ele olha para você e vê assim, não sei quando é que o Maurício vai voltar aqui. Então o que acontece? Ele fala de tudo, fala de família, fala de trabalho, ele abre um leque de uns 10 assuntos numa pregação de 10, 20 minutos. Então assim, quando o Maurício sai de lá, se ele virar para alguém e perguntar assim, ei, você gostou da pregação? Aí a mulher, a senhora, a paroquiana pode dizer assim, eu adorei. Mas o que a senhora mais gostou? Ele falou tanta coisa bonita. Nada ficou impresso no coração Porque daquela foi pessoa, né? disperso o discurso. Então, assim, o que eu trabalho na parte da argumentação é qual é o teu público-alvo, sobre o que você vai falar e qual é o teu objetivo. Então, é te manter na linha. Eu brinco que é quase como se fosse uma aula de redação falada. Então, eu vou mostrando para você como é que funciona, bem sucinta aqui a aula. Eu ensino as técnicas, aí você chega na aula com o seu discurso pronto, você faz o seu discurso ao vivo, eu gravo o áudio dele, e aí eu coloco para a gente ouvir junto com a sua turma, e eu vou botando, tá vendo? Aqui você desviou do assunto principal, esse contra-argumentação nada tem a ver com nada, aqui você poderia ter aprofundado isso. Então, é ensinar você na prática a ser persuasivo. Então, ao todo, é um programa de 7 semanas, por assim dizer. E aí acompanha as pessoas no WhatsApp, eu vou trocando figurinha. E eu fico muito feliz que uma coisa que tem acontecido muito, Maurício, é que os meus treinamentos são para gente de 35 para cima. Porque é uma galera que está numa pegada mais assim de alta profissional, que está alta performance, está buscando realmente um diferencial nisso. E eles, quando fazem, depois trazem os filhos. Que legal. Os filhos que estão na faculdade, que estão indo para a vida profissional e tal. E é muito bacana que, como os filhos vêm e estar num ambiente de gente mais madura, eles tomam muito um choque de, nossa, olha como é que um gestor pensa, olha como é que é a vida profissional. Então, eles vão para uma entrevista já mais tranquilos, porque a pessoa olha o gestor como o sabichão. E lá ele vê a fragilidade de um reitor universitário, a fragilidade de um advogado, de um médico, de um engenheiro, de alguém que é um gestor. Então, eu digo, dá uma virada de vida na pessoa, de uma corda, sabe? Isso é muito bacana. Sou muito feliz com o trabalho que eu realizo. Cara, eu não podia deixar passar aqui em branco de um mentorado seu aqui que está colocando aqui, né? Que excelente curso, recomendo. Ou seja, isso é muito legal, a gente recebeu um feedback bem aqui ao vivo, né? De um mentorado do Leandro, dando testemunho para quem está aqui assistindo da importância disso. Por último aqui, Leandro, eu queria te perguntar o seguinte. Eu te chamei por um motivo bem específico, né? Porque existe uma interligação muito grande entre a oratória e a terapia. E você observa dentro dos seus pacientes, dos seus mentorados, muitas das vezes a necessidade de se fazer terapia também. Sim, isso fica claro lá para eles? Cara, eu já falo lá dentro do treinamento dizendo o seguinte, gente, ó, terapia tinha que estar no Bolsa Família. Eu vi, esse é o meu bordão, é esse. Eu falo, todo mundo tinha que ter acesso. Eu falo para eles, eu não faria o trabalho que eu faço com você também se eu não vivenciasse também um processo terapêutico também. Porque, veja, a terapia, eu acredito, a minha visão, que a terapia vai te ajudar muito a identificar esse disco arranhado que você assumiu como se fosse seu e que às vezes não é só um roteiro. Então, assim, é claro que dentro do meu treinamento, muitas questões se destravam ali, porque são questões mais superficiais. Sim, são questões práticas, né? Mais E tem uma coisa interessante. Por que eu falo que o que você faz ele é terapêutico? Porque é o seguinte, muitas das coisas que acontecem no nosso mundo interior, a TCC mostra muito isso. A gente muda através de quê?
ajustando o mundo exterior. São Bento, ele tem uma frase que ele diz assim, eu até falei ontem na live com o Márcio, né? Que nós reproduzimos no mundo exterior aquilo que vivemos no mundo interior. Então é por isso que tem aqueles livros lá famosos que dizem assim, comece a organizar sua vida interior, arrumando sentido por causa disso. Faz todo sentido por causa disso. Porque a gente ordena o nosso mundo interior, muitas das vezes, ordenando o nosso mundo exterior. E vice-versa. Ordenando o nosso mundo interior, a gente vê as consequências no mundo exterior. Sim, por exemplo, você falou da postura. Tem profissional que chega lá muito corcunda. Aí, quando eu vou acompanhando ao longo do treinamento, que vai falando dele, eu vou percebendo que alguns, a questão do estar corcundo é só um vício corporal. Porque ele trabalha muito no computador, não tem a questão psicológica. Eu vejo que é muito mais uma forma, você está acostumado assim por causa do computador, você tem que chegar para cá. Aí a pessoa bota e a pessoa parece que ela acha que está arrogante, só que todo mundo prova que não. Outros estão assim, é muito mais uma consequência psicológica. Porque quando eu falo para a pessoa, vamos lá, você está trabalhando como autoridade, como gestor, está numa reunião e tal. Então, abre o peito e tal, vamos lá. Aí, toda vez que a pessoa vai dar uma ordem ou vai apresentar um fato de uma forma mais incisiva, ela faz isso. Aí eu falo para ela assim, tá percebendo? Ó, toda vez que você tem que ter uma autoridade, você foge corporalmente. Ou você faz isso, aí quando eu te prendo, a sua voz cai, ou quando eu ajusto a tua voz, o teu olhar forte, você está percebendo que você está o tempo todo fugindo desse lugar de ser a referência, de ser o líder. E aí, dependendo do que a pessoa fala, eu vou dando certos insights e aquilo ali abre uma porta, a pessoa resolve. Outra fala assim, seria muito legal você fazer um acompanhamento terapêutico, porque com certeza esse comportamento aí, dessa fuga dessa posição de autoridade, acontece em outros momentos. Quando eu dou treinamento para liderança, eu falo, gente, vocês que são líderes, empresas, vocês que são líderes, se vocês perceberem aqui que eu estou explicando para vocês, a forma como vocês lideram não é diferente da forma que vocês vivenciam a paternidade de vocês e a maternidade de vocês. Não é diferente. Então aí eu vou aplicando os conceitos e tal, e eu falo assim, gente, então assim, a oratória, vocês vão ver que eu brinco para terminar aqui para você, falando assim, tem um versículo bíblico que representa muito o meu trabalho, que é aquela coisa assim, a boca fala do que o coração está cheio. E aí eu complemento dizendo assim, se a boca fala do que o coração está cheio, isso está mostrando para a gente que a fala em si não é um problema a ser resolvido, mas ela é um sintoma de algo mais profundo. Ela é um reflexo. Então, o jeito que eu falo sem energia, sem entusiasmo, sem olhar para as pessoas, não é só uma questão do corpo, de ajustar. Às vezes, 1% é uma questão de a pessoa chegar lá, eu vejo que ela está bem psicologicamente, ela só precisa de o que eu faço? Eu não sei como fazer. O como é muito pouco. A maioria é o como, mas além do como são roteiros mal escritos, são roteiros cristalizados que ela precisa enxergar e ter um novo roteiro. Então, quando ela vê o colega sendo transformado, ela começa... Eu brinco muito dizendo assim, um que tem aversão à liderança, à força, acha que é artificial. Aí quando um vai lá que está com o coração aberto e muda, eu viro e falo, e aí fulano, o que você achou? Nossa, tá ótimo, que força, que não sei o que. A pessoa não percebe. Que força, que não sei o que. Aí eu viro e falo, então quer dizer que ser forte é legal, passa uma boa impressão, não tá... Não, tá maravilhoso. É mesmo, fulano. Aí todo mundo começa a rir, porque nem a pessoa se tocou. Tem uma coisa que você fala que antes, eu não posso passar aqui, fechar a live sem comentar isso, né? Tem um livro da obra de Aristóteles que se chama Retórica. E nesse livro da Retórica, Aristóteles fala que uma das substâncias da retórica é uma coisa chamada entimema. E que ele chama de entimema uma espécie de silogismo que existe no nosso discurso. Quando a gente faz um discurso, a gente está defendendo uma verdade. E aquela verdade ela tem uma espécie de lógica implícita ali dentro, né? E a gente faz esse discurso, obviamente, com o objetivo de persuadir, de convencer alguém, né? E é interessante o quanto que é o seguinte, ele fala isso no livro dele, na obra de Aristóteles, ele diz isso, o quanto que é difícil defender uma falsidade. É sempre muito mais fácil você defender alguma coisa que já tem uma lógica natural pronta, que é a verdade. Então, por exemplo, eu defender que isso daqui é uma caneca, é muito mais fácil do que eu querer defender que isso não é uma caneca. Por quê? Porque é uma
verdade que é uma caneca. A própria realidade já me mostra os argumentos que eu preciso utilizar. Então, eu acho que assim, como mensagem final aqui que a gente pode deixar no nosso papo matinal, é o seguinte: é sim muito importante. Muitas das vezes o problema que a gente tem é um problema de personagem. Eu tenho a verdade no meu coração, mas eu não sei expressá-la. E aí a gente precisa muito da sua ajuda nesse momento. Agora, uma coisa que a gente jamais pode esquecer: é necessário ter a verdade no coração. E aí, Maurício, só para. Olha só, se deixar, a gente vai ficar o dia inteiro, mas deixa eu fechar aqui. Eu falo para as pessoas assim: mentir dá muito trabalho. Eu falo para eles, porque eu explico lá: o nosso corpo tende à verdade. A nossa comunicação tende à verdade. Então, mentir dá muito trabalho. Eu falo, não quero que vocês mintam, mas eu estou explicando aqui os fundamentos. Mas falando disso aí, para terminar da verdade, geralmente no domingo de manhã, quando eu já expliquei técnica, no sábado, muita coisa e tal, no domingo de manhã eu dou um plot twist. Porque o Vigor fala assim, gente, olha, eu sei que eu estou explicando da técnica, do poder da técnica, disso tudo para você, mas o que eu queria dizer para vocês? Que todo treinamento tem uma bagagem filosófica. Todo mundo que vai dar um treinamento, ele parte de alguns pressupostos. Então, tem treinamentos que a pessoa vai partir da onde? O que é o ser humano? Para alguns é só neurociência, para outros é só uma questão de biologia mesmo, ou só técnica. E como é que eu trabalho? Pegando a visão, você comentou aí, foi isso que me deu um insight aqui de Aristóteles. Então, eu pego uma visão que é a parte biológica, a parte psicológica e a parte espiritual. Então, eu falo para as pessoas, o que eu estou falando da parte espiritual para vocês? Eu vou trazer aqui a parte espiritual na questão da essência, da questão de você estar apropriado da verdade, de você ter o que dizer. Então, assim, quando você tem a técnica perto da essência, da verdade, da união com a verdade, da união com o propósito, em última instância, para quem tem uma vivência religiosa aqui com Deus, que é o autor da criação, comparar a técnica perto disso é andar de charrete perto de uma Ferrari. Então, o que eu falo para isso? As técnicas aqui são muito importantes, mas eu queria que vocês vivenciassem esse domingo e saíssem dessa primeira parte do treinamento com essa concepção. Se eu me concentrar só na técnica, vocês vão ser como eu já fui em algumas palestras, que a pessoa tecnicamente tem uma ótima dicção, tem uma postura, tem um tom de voz, tecnicamente é nota 10, mas parece que é uma pedra de gelo. Eu olho e fico assim, falta alguma coisa, não sei, tem alguma coisa que não está legal. Agora, olha que coisa de doido. Se uma Madre Teresa de Calcutá entrasse aqui, ela não precisaria nem falar. Só a presença dela já impactaria todo mundo. Então, eu estou querendo dizer para vocês que a técnica é importante, mas quando você une técnica com alguém que busca a verdade, com alguém que tem o que dizer, e aquilo o que dizer, em última instância, está unido com Deus, eu falei para eles, gente, não vou entrar no mérito aqui, porque não estou falando de fé. Para Aristóteles, a questão de ter um motor universal, ter aqui isso é muito claro, logicamente. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Quando a gente tem essa maturidade emocional, até brinco falando assim, se você não tem fé, não tem problema. O que eu quero dizer é o seguinte, mas quando você é uma pessoa profunda, você tem uma comunicação tão bacana que você não precisa nem falar. Só que você está ali. Então, gente, presença, né? Então eu falo, as técnicas são importantes. Eu estou aqui para ensinar as técnicas para vocês, mas eu queria dizer para vocês que técnica, sem uma pessoa madura, sem uma pessoa centrada, sem uma pessoa terapeutizada, sem uma pessoa que tem o que dizer, isso é muito fraco perto de alguém que tem essa integralidade. Então, que vocês aprofundem nisso, busquem isso, que isso seja um ponto de partida para vocês. E eu acredito que esse é um dos motivos que as pessoas falam para mim no final. Cara, isso foi muito mais do que um treinamento de oratório, isso foi para a vida. Que excelente. Leandro, eu só tenho a te agradecer, cara, por essa live, essa aula aqui, né? Eu espero que as pessoas possam conhecer um pouco mais do teu trabalho, o pessoal aqui que me acompanha, né? E tenham entendido. Assistam essa live outras vezes, compartilhem com outras pessoas, ela vai ficar dividida em duas partes. Só peço que vocês tenham essa paciência de dividir, de compartilhar, mas não deixem de compartilhar, né, essa live, porque eu acho que assim, é muito importante tudo que foi dito aqui. Eu fiquei bastante feliz, bastante satisfeito com a tua presença. Tenho certeza aqui que as pessoas que me seguem vão poder crescer bastante se elas ouvirem um pouquinho do que você comunicou aqui pra gente hoje,
nessa exposição sobre a oratória. Tá? Fico muito feliz. As portas aqui do meu Instagram e da minha casa também, você sabe disso, estão abertas aqui para você. Apesar de eu estar indo já embora agora do Rio de Janeiro, eu estou indo para Salvador. Estou indo me mudando para Salvador. Mas minha vida é itinerante assim mesmo. Faz parte da minha vida. Né? E é isso, meu amigo. Desejo tudo de bom, sucesso no seu trabalho, que você continue ainda ajudando muitas pessoas. E fico bastante feliz aqui em já te ver cada vez mais atingindo outros corações, outros ouvidos aí que precisam da tua palavra. Tá? Muito obrigado por você aceitar o convite, abrir mão um pouquinho do seu tempo, eu sei que é bastante cheio, né? Tem muitas atividades, muitos cursos, muitos mentorados para poder tá dando atenção, e você ter vindo aqui reservado praticamente 1 hora para estar aqui conosco é um grande privilégio para a gente. Tá bom? Muito Um grande obrigado. abraço para você. Fique com Deus. Fique com Deus, e a gente. continência Tchau, tchau. demorada para você aqui, cara. As nossas responsabilidades nos salvam. Isso aí, meu amigo. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.